Bom, boa tarde, galera. Galera, hoje eu vou falar um pouquinho de Go no browser, WebAssembly em ação, beleza? A gente vai, no início, na verdade, falar um pouquinho sobre o que é o WebAssembly, porque eu acredito que a maioria não deve saber a fundo o que é, deve ter ouvido falar do termo, mas talvez não implementou, é uma coisa que está no hype, mas a gente vai entender um pouquinho mais a fundo. Meu nome é Alexandre Cabral, o pessoal também conhece como Mago, e eu sou engenheiro de software back-end na Estônia. E é isso, bora. Ó, esse trem aqui tá... Acho que a pilha acabou. Tá passando não. Eu vou aqui na mão, não tem problema não. Aí, primeiramente, a gente vai passar aqui sobre mim. No caso, eu coloquei mais sobre a minha gata, tá? Que é melhor de apresentar ela do que eu. O nome dela é Genevieve, conhecida como GG. Ela tem 2 anos e 6 meses. Ela é mineira, lá de Juiz de Fora, igual eu. Ela fala igual pobre na chuva, mia o dia inteiro na minha cabeça lá, enquanto eu estou fazendo reunião. E ela é botafoguense porque puxou o pai. Né? Aí, botafoguenses, felizes, né? Libertadores aí. Um pouquinho também sobre a minha carreira. Eu comecei trabalhando, na verdade, eu tive uma empresa de automação residencial, que eu fali ela, tá? Não deu muito certo, não. Aí depois também eu trabalhei um pouquinho na Alemanha, com Python. Trabalhei também para a empresa dos Estados Unidos com Go. E hoje eu sou organizador, inclusive, do Tech Hub Juiz de Fora. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o... Boa. Top. Obrigadão. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa comunidade que eu toco lá em Juiz de Fora, quem for mineiro, ou quem quiser conhecer Minas, a gente faz vários eventos, inclusive Tech Hub Conf, que eu estou com a camisa aqui, foi agora em abril. Aí pega esse QR Code ou vem falar comigo depois, que a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente faz lá. Beleza? E hoje eu trabalho na Estônia, né, no sistema de autocredenciamento e o chatbot. Mas vamos lá. O que é o WebAssembly? Tá? Esse é o primeiro termo que a gente vai passar. Ele é uma sopa de letrinhas. Tá? WASM, WAT, WABIT, WASI, e eu vou explicar cada uma delas para vocês. A primeira, que eu já vou deixar o spoiler aqui, o WebAssembly também é conhecido como WASM. A primeira só significa a mesma coisa. O WebAssembly, quando a gente é apresentado a primeira vez, né, ele é passado como uma ideia onde você consegue pegar um código baixo nível, ou pode ser até um pouco mais alto nível, porque não é só Go, tá? Ele não é uma especificidade do Go, onde você consegue pegar esse código Go e, de alguma forma, com alguma magia, transformar isso para poder rodar no browser. Tá? Uma das promessas do WebAssembly, inclusive, é você conseguir fazer isso com uma performance alta, ou seja, muito próxima da linguagem nativa, tá? Onde você consegue melhorar a performance de aplicações que estão rodando no browser. Mas, na verdade, ele é algo que ainda está muito em construção. O WebAssembly é muito novo, a gente vai passar pela timeline dele. Ele começou tem pouco tempo e ele tem muitas propostas que ainda estão sendo testadas, muitas coisas que ainda são mínimos produtos viáveis, né? O MVP. E o WebAssembly, igual eu falei, ele é conhecido como WASM, e aqui, para deixar mais claro, ele é um binário de baixo nível. Tá? Ele é um arquivo binário .wasm. Além disso, também, ele é uma especificação, beleza? Agora eu estou desacostumado porque eu não sabia que tinha essa TV aqui embaixo, não percebi até agora. Ele é um conjunto de APIs e é uma especificação, onde você determina como se comunicar com esse binário, para dentro dele informações, e como também comunicar informações de dentro desse binário para fora, já que o seu WASM ele vai comunicar com o seu navegador. O WebAssembly ele roda numa VM, é uma VM de pilha, tá? Então, basicamente, o V8 ele implementa essa VM e, entre outros navegadores, vão implementar essa VM também. Ele é um código que é open source, essas especificações, a API dele, tudo é open source, essas definições, por isso que, inclusive, ele tem uma adoção muito boa, ele tem muitos browsers que utilizam ele, e, além disso, também, as próprias reuniões que são feitas do WebAssembly, elas são todas públicas, né? Públicas assim, não é que você pode entrar, mas a ata delas é pública. Você consegue ver no repo do GitHub do WebAssembly, tem lá a ata da reunião, quem que participou da reunião, o que foi definido, isso é bem legal. E ele é muito portátil, né? É quando a gente pensa tipo um Java. Não é Java, tá, galera? Fica tranquilo. Quando você pensa tipo um Java que roda numa VM, onde você consegue gerar um código e esse código vai rodar da mesma forma, independente do lugar que você for rodar ele. Se é no Firefox, se é no Chrome ou outro lugar que seja. Então, basicamente, é isso daqui que funciona, que acontece, né, no processo do WebAssembly. Não é só o Go que consegue utilizar ele, você tem C, C++, Rust, Python, e aí você vai utilizar um compilador dessa linguagem para o WebAssembly. Tá? Isso daí é implementado, por exemplo, o time do Go
desenvolver um compilador que consegue transformar o código em Go num binário WebAssembly. E ele vai rodar em cima da máquina virtual do WebAssembly, beleza? Aí muita gente pergunta, o WebAssembly veio para poder substituir o JavaScript? Porque todo mundo aqui quer que o JavaScript morra, né? Com certeza. Mas não veio para substituir o JavaScript, tá? Ele, na verdade, veio para trabalhar junto com o JavaScript. Ele funciona muito mais como uma espécie de uma biblioteca dentro do seu código, um plugin ali dentro para executar uma determinada função específica, tá? Então, ele é amigo do JavaScript. O WebAssembly ele funciona somente no browser, porque normalmente quando você vê exemplos, você vê conteúdo na internet, você vê muito falando de browser. Mas não, ele não funciona só no browser. Ele funciona tanto no browser, aí, por exemplo, Chrome, ele funciona via Node direto também, não precisa ser associado com um browser, apesar de usar o JavaScript. No BAM eu acho que ele funciona também, no Deno, Deno, né, que é o outro, ele também funciona, e em qualquer lugar. E a forma dele comunicar, basicamente, com essas plataformas é via as APIs dele. Ele tem uma API de JavaScript, que aí comunica com o Node e com o navegador. O navegador tem uma API específica, que é a Web, onde você consegue comunicar sem a necessidade de você transformar muito o payload que vem do FAT. Por quê? No navegador, você vai ter que puxar esse arquivo binário de algum lugar, né? O cliente vai ter que baixar esse seu WASM que você está num servidor. E aí, quando você vai fazer isso, você faz via FAT. Ele volta um response. Para tratar o response diretamente, ao invés de você ter que fazer todo o processo, ele tem uma API que já faz isso de forma mais ótima, tá? Aí eu vou mostrar um exemplo depois. E ele roda em qualquer lugar com a WASI API, que a gente vai ver também como que funciona. Ele foi anunciado em 2015, foi lançado em 2017, assim, né, ele ficou como MVP durante esse tempo, e aí o último navegador que adotou ele dos grandes, né, foi o Safari nesse ano, e em 2024, hoje, 99% dos browsers suportam ele, obviamente que o Internet Explorer não, né? E tem que morrer mesmo o Internet Explorer, né? Já morreu. As principais aplicações que a gente vê hoje em dia é muito para jogos, onde você tem muita transformação de vetor, você tem que manipular muito posição de vetor e muito cálculo ao mesmo tempo. Então, são operações mais pesadas. Editores de imagem e vídeo também, que você vai mexer dependendo do tamanho da imagem, do vídeo, a quantidade de pixels, transformação de filtro. Ferramentas de CAD, que funcionam muito parecido de um jogo, né, também, você tem que mudar a posição das coisas na tela. Streaming de vídeo e música, que tem um streaming de dados muito grande, ainda mais quando você começa a subir o nível de qualidade. Reconhecimento de imagem, visão computacional, tudo que tem um cálculo computacional pesado, o pessoal costuma usar bastante o WebAssembly. Aqui é um exemplo de como é essa JavaScript API e a Web API, como ela se comunica. Aqui dentro do Chrome, você puxa o console, escreve WebAssembly, ele vai te dar as funções que tem dentro ali que você consegue utilizar. Beleza? Compile, instantiate, validate. E aqui é um exemplo de código WebAssembly, utilizando um código WebAssembly. Tá? Para você, a estrutura básica do WebAssembly é um módulo. Essa é a primeira estrutura que você vai criar e o módulo se comunica com o seu JavaScript e vice-versa. A gente pode criar esse módulo, eu falei que é um binário, mas você não precisa necessariamente ter um arquivo. Você pode, inclusive, ter os bytes, né, que você vai utilizar desse módulo diretamente no navegador, aí, nesse código que a gente vai utilizar. Esse caso nem é navegador, eu estou fazendo no Node para mostrar que não precisa ser browser. Tá? Ali embaixo, inclusive, tem o comando que eu usei para rodar, node-test.js, e depois tem o print dele. Ou seja, o Node ele já tem essa capacidade, você não precisa habilitar nada. E ali eu defino o meu módulo WebAssembly com esses bytes. Esse é o menor módulo possível de rodar um WebAssembly. Tá? É o menor módulo válido. Onde ele basicamente define um header de um módulo. É só isso que ele faz. Ele não faz nada. É só para mostrar que ele é válido. Por quê? Na hora que eu vou fazer a instância, instantiate, ele já valida se esse código ele realmente é válido para mim. Se ele for alguma coisa inválida, ele vai me retornar um erro. Né? E eu teria que fazer um try-catch aqui, ou eu posso usar um método validate. Então, significa que ele é válido porque ele deu o console log ali embaixo. Beleza? E é assim que eu chamo e eu inicializo o módulo WebAssembly. Aqui é utilizando a Web API, onde eu vou dentro de uma tag de script, né? Eu estou colocando ali o meu comando de WebAssembly instantiate streaming. É um pouquinho diferente esse método. Onde ele usa já a resposta que vem do método fetch. Por quê? Eu poderia, na verdade, usar um instantiate também. Só que eu ia ter que criar o meu módulo a partir dos bytes, né? Então eu ia ter que transformar o response, ler os bytes da response para depois jogar aqui dentro. Esse instantiate streaming ele serve para justamente usar o fetch direto. Beleza? E agora vamos falar de WAT, WebAssembly Text. Isso daí é um formato de texto para humanos. Então o WebAssembly ele é um binário, a gente não consegue ler.
Então, para isso, eles criaram um formato de texto para facilitar debug, para você entender o funcionamento dele e até você codar para o WebAssembly. Você pode fazer via esse WebAssembly Text. Você não precisa usar uma linguagem tipo Go ou outro tipo de linguagem. Ele é muito baseado em Lisp, inclusive, né? Quem já conhece aí a sintaxe vai achar bem familiar. Tem extensões, né, do Watch que você tem para os editores de texto. Aqui, por exemplo, do VS Code, você tem esse WebAssembly Toolkit, onde você consegue clicar com o botão direito em cima do código .wasm e ele vai te mostrar o código em Watch específico dele, né? O texto relativo a ele. Aqui no navegador do Chrome também, você consegue ir, se você baixou um WASM, né, de qualquer site que você acessou, tem um WASM. Se você for lá em Sources e clicar em cima do arquivo, ele já faz a conversão direto para você, automática, para um módulo, para o formato de WebAssembly Text. Então, ali tem um pedacinho ali, inclusive esse módulo é um módulo feito em Go. Dá para ver que tem o Go, JS e tal. Aí vamos ver um exemplo usando o Watch. Tá? Basicamente, eu tenho uma pasta de assets, onde são as pastas que eu vou servir na minha página web. Né? Eu tenho um servidor, então vou subir esse servidor via Go mesmo. Poderia ser via NPM, via Node, o que eu quisesse subir esse servidor. E aí depois Python, né? Tem gente que faz muito exemplo com Python, inclusive. Aí eu vou ter meu servidor feito em Go, eu tenho meu código em Watch, tá? .watch, é assim que ele fica. E um Makefile só para facilitar um pouquinho as coisas. Esse aqui é um exemplo de código de Watch, né? Code.watch, onde eu defino um módulo para fazer uma soma. Essa é uma função onde ela recebe dois parâmetros, né, que são do tipo int32, cada um deles. O resultado vai ser um int32 também. E ali embaixo eu estou exportando essa função add. Esse export é importante porque ele permite que eu consiga comunicar o que tem dentro do meu código WebAssembly com o JavaScript. O JavaScript consegue chamar essa função. Quando eu exporto ela do meu WebAssembly, lá no navegador eu consigo chamar ela. E aqui, mostrando como funciona, né, eu faço um instantiate streaming normal e eu chamo um console log e eu acesso dentro da minha instância, né, que eu criei, ela volta, né, o instantiate streaming ele volta uma promise, aí eu usei um den, poderia ser um async await, etc. Aí eu acesso a minha função add, que é de soma, 1, 2, e ele vai me voltar a resposta correta, que é 3. Vai fazer o log corretamente ali para mim. Esse aqui é um exemplo só do código de texto, né, do código do servidor, aliás, feito em Go, só para vocês verem, é um servidor de arquivos normal. Tá? Agora vamos falar de Webbit. Parece o barulhinho que o SAP faz, mas na verdade é o WebAssembly Binary Toolkit. Tá? E para que ele serve? No nosso caso aqui, principalmente, ele faz a transformação entre o WebAssembly e o WebAssembly Text. Ele é a ferramenta que vai permitir isso, ida e volta. Tá? E aí ele tem algumas ferramentas, a gente vai usar essas duas aqui que eu vou mostrar, que é o Watch to WASM e o WASM to Watch. É um conjunto de ferramentas, não é uma ferramenta só. E ele tem outras ferramentas, eu só citei 4. Tem uma que, inclusive, transforma de WebAssembly para C o seu código, né, de binário. Tem o WASM Validate, que você consegue validar aquele seu binário se você quiser jogar, sei lá, numa pipeline, por qualquer motivo. E para eu poder utilizar o exemplo aqui do Makefile, a gente tem esse Watch to WASM, onde eu vou passar meu código Watch e o meu output vai ser o binário. E eu consigo fazer o contrário para voltar para o meu arquivo de texto. Aqui eu tenho o módulo que foi gerado daquele meu binário, eu tinha um Watch, transformei naquele binário, o binário eu peguei e voltei para o WebAssembly Text. Só que ele é diferente, eu inclusive coloquei aqui na sequência, para vocês verem a diferença. Eles não são iguais. Por quê? Nesse processo de transformação, você tem perda de informação. O binário ele não sabe como que foi escrito sintaticamente tudo ali, né? Mas a lógica vai ser a mesma. Mas dificilmente ele vai ser igual. Tá? É mais para você conseguir enxergar e debugar aquele código, entender o que está sendo feito nele. Agora vamos falar de WASI, Web Assembly Interface. É a última sigla aí que a gente está chegando, galera, está acabando. Basicamente, ele serve para dar tchau para o JavaScript. Agora é a parte legal, pô, que aí você consegue acabar com essa linguagem dos infernos, porque você não precisa nem do JavaScript, na verdade, e nem do navegador. Não é só o JavaScript que você vai dar tchau. Basicamente, o WASI ele é uma forma de você conseguir comunicar com a máquina, você conseguir rodar o seu código WebAssembly de forma standalone. Você não vai ter as limitações de permissão do navegador, né, porque o WebAssembly ele segue as permissões que o seu navegador tem. Se ele não tiver aquelas permissões para executar as funções, vai dar merda.
Nesse caso aqui, ele vai rodar podendo acessar I/O, relógio do seu sistema, vai poder rodar queries SQL, ele consegue criar sockets também, né, mexer com sockets para criar conexão, criar servidor, conexão com cliente. Então, você consegue realmente fazer uma aplicação back-end com ele, se você quiser, entre outros. Inclusive, ele é muito utilizado para jogos multiplataforma. Então, ao invés de você ter um jogo no navegador, é para você ter um jogo realmente que roda no Linux, no Mac, no Windows. Isso é, por exemplo, o pessoal da Unity usa o WebAssembly. Você tem também para a questão de criar serviços com WebAssembly. E, inclusive, estão surgindo ferramentas para você ter clusters de WebAssembly. Então, ao invés de você ter um cluster lá que roda imagens Docker, na verdade, você tem vários binários WebAssembly rodando nele. Então, por isso ele tem esse conceito até de container, porque são aplicações empacotadas que elas rodam igualzinho, independente do ambiente que você está rodando. Então, independente da máquina, você consegue rodar o seu binário. Só que para você rodar, você precisa de um runtime. Tá? Então, você precisa instalar esse runtime. Cada runtime vai ter vantagens e desvantagens, implementações que um ou outro não tem, tá? A mais às vezes. Você consegue adicionar coisas fora até da WAS API, você consegue adicionar coisas a mais. Tem o A0, por exemplo, que ele é feito em Go. Você tem o WASM-Time. O WASM-Time, se eu não me engano, ele é o padrão, o default que o Go usa, quando você não passa o tipo de runtime que você usa. Tem o WASM Edge, o WASMer, aí você vê que tem muito de Edge Computing sendo utilizado para você deployar na cloud. Então, assim, cada runtime vai ter a questão de performance também, depende muito do runtime que você está utilizando. Mas, basicamente, eles vão seguir aquela API de WASI que está definida na documentação. Agora, vamos para a parte legal, né, que é usando Go, WebAssembly e Go. O WebAssembly ele começou a ser suportado no Go, foi na versão 1.11. Tá? Desde então, ele veio tendo melhorias, foi tendo as mudanças dentro desse cenário, foi começando a ser mais adotado, apesar que o Go não é das linguagens que mais usa o WebAssembly em termos de produção, de aplicações em produção. Normalmente, as linguagens que mais usam C, C++, Rust, eu acho que são essas. Aí depois vem Go. Então, o Go ele ainda tem um suporte que, às vezes, ele fica um pouco para trás. Tá? Tanto que o suporte ao WASI Preview 1 veio do Go 1.21. É bem recente. Hoje em dia, a gente já está no Preview 2 e o Go ainda não tem suporte a ele. Mas, aos poucos, vai surgindo. Né? O WASM ele tem uma diferença do Go, né, uma limitação, porque o WASM ele funciona, na verdade, single thread. Tá? Ou seja, ele não tem paralelismo, mas ele consegue trabalhar com concorrência. Basicamente com a ideia de scheduler. Né? Igual você tem no Node, você consegue trabalhar ali, você vai trocando a função a cada momento que você está executando ela. Então, você consegue ter concorrentemente. A gente teve até uma palestra ontem que já explicou isso daí, né? da Ana, se não me engano. Então, ele é single thread, mas já existe uma proposta de WASM multithread, para você mexer com paralelismo. Só que isso ainda não foi implementado tanto no compilador que compila do Go para o WebAssembly, quanto também, acho que a maioria dos runtimes ainda não implementou, ainda é uma proposta. Além disso, também, tem como você mexer com, por exemplo, quando você pensa no navegador, você pode criar web workers também, tá? Que aí você consegue rodar cada módulo WebAssembly de forma paralela. Mas isso daí não é coisa do WebAssembly, é do navegador. E o WASM ele também não tem garbage collector. Então, o Go, como ele tem garbage collector, quando você vai compilar do Go para o WebAssembly, você acaba tendo que, junto ao compilador, embutir todo o garbage collector do Go ali no arquivo. Então, por isso que, às vezes, o arquivo do Go ele acaba sendo maior do que, por exemplo, um de Rust, um de C. Normalmente, vocês vão ver isso. Mas aí ele tem a lógica de garbage collector, mas não é implementada diretamente pelo WASM. Mas existe sim uma versão do WASM com garbage collector, só que ela não foi ainda implementada no compilador do Go. Ela já foi agora habilitada no Chrome, o Chrome já tem suporte, mas ainda já tem uma thread. Essa daqui é uma thread, uma issue, né, que tem lá no repo do Go, no GitHub, onde você consegue, onde o pessoal pede para poder fazer essa troca, habilitar o WASM garbage collector. Só que durante a thread, se você for ler ali, o pessoal fala que basicamente vai ter que quase que reescrever o compilador, porque é uma lógica bem diferente. Não entrei a fundo nesse assunto, mas em breve acredito que vai ter suporte, paralelismo, garbage collector. Por isso que eu falo que é algo que está ainda se desenvolvendo. Não é um produto pronto 100% ainda. E vai ter melhorias com o tempo. Agora vamos para um exemplo simples usando Go. Tá? A estrutura é a mesma que eu tinha mostrado com o Watch. A diferença aqui é que a gente tem um arquivinho a mais, esse wasmexec.js.
E a gente também tem, ao invés do nosso código ser .wat, né, dentro do WASM, da pasta WASM, ele é um main.go, que eu criei. Pode ser outro nome também, outra coisa que você quiser. E aí vamos ver um pouquinho. Esse exemplo simples eu peguei só um Hello World mesmo, só para fazer um print. Tá? Então ele vai printar o WebAssembly. A ideia é que ele consiga printar isso no nosso navegador. Tá? Para você buildar, né, compilar para o WebAssembly, você só precisa setar essas duas variáveis, GoOS e GoArt. Então você define GoOS como JavaScript, JS, e GoArt como WASM. Tá? E aí depois você faz o build normal. Além disso, você precisa fazer esse copy antes desse wasm.exec. O wasm.exec.js é um arquivo que está dentro da instalação do Go. Dentro da pasta de instalação do Go, você tem esse arquivo, um arquivo JavaScript. E o que ele faz? Basicamente, ele é uma cola entre o JavaScript e o WebAssembly. Tá? O arquivo que você compilou a partir do seu Go. Então, ele vai conseguir conversar funções que foram criadas dentro do arquivo compilado, né, o binário nosso lá de WebAssembly, com coisas do JavaScript que você vai chamar no seu navegador, tá? Através do seu index.html, do seu script. Esse aqui é um exemplo de parte do que tem dentro do wasm.exec. Tá? Ele tem aqui esse import object. A gente vai ver que esse import object ele é passado, é um segundo parâmetro que eu não comentei com vocês no início, quando a gente está falando de what, mas ele é passado e ele tem funções ali dentro. E a gente viu que esse GoJS, eu comentei, naquela parte que a gente inspecionou com o Google Chrome, ele aparecia uma referência a esse GoJS. Ele é implementado no JavaScript e ele é usado lá no WebAssembly. Então, é para isso que ele serve. Então, aqui você tem que fazer a importação dele numa tag script, tá? wasm.exec.js, porque esse comando, por exemplo, newGo, que eu estou chamando aqui, ele serve justamente para você conseguir instanciar o arquivo que tem ali do wasm.exec e começar a ter acesso a funções desde o import object. Tá vendo? Eu estou passando como segundo parâmetro depois do fetch o import object. Isso daí são as importações. As importações, a gente falou de exportação, que é o quê? É o que tem dentro do seu WebAssembly conseguir ser acessável no JavaScript. E a importação é o contrário, é o que você tem dentro do seu JavaScript, você conseguir chamar dentro do seu arquivo WebAssembly, ou seja, dentro do seu código Go. E aí depois eu chamo um GoRun. Esse GoRun ele vai chamar a função main. Então, para você rodar, você precisa ter uma função main, mesmo que ela seja vazia. Tá? Mas você precisa ter uma função main. Na hora que terminar a função main, ele termina essa execução e continua o código. Existem formas de você manipular o DOM, você manipular a web, né, coisas do JavaScript, APIs de DOM, via o Go. Como que isso é feito? Tá? Então, primeiro, só mostrando aqui o nosso código, que seria o nosso index.html, né, que é o momento que a gente vai instanciar nosso WebAssembly, é igual antes. A diferença é que eu coloquei um botão aqui, que ele chama window.handleClick. Só que esse handleClick não está definido no nosso código JavaScript, nem no nosso código HTML. Tá? Ele está definido aonde? Dentro do nosso main.go. Lá eu faço uma importação desse syscall.js. O syscall.js não é um módulo do Go. Ele é um módulo que ele é gerado pelo compilador e ele vai estar no WebAssembly, no seu módulo WebAssembly. Então, na hora que você colocar isso aqui no editor, ele vai aparecer um erro, vai aparecer vermelhinho lá. Só que não vai dar problema. Na hora que você faz o build e roda, ele vai funcionar. É porque não é do Go isso aqui. E basicamente ele consegue acessar propriedades, né, do seu DOM, propriedades do JavaScript que você consegue chamar. Por exemplo, eu consigo registrar callbacks aqui, né? Você tem callback aqui para a função de clique do botão, onde você está o nome da função e qual função que eu vou utilizar. Eu sigo aquela assinatura e basicamente o que eu estou fazendo é um print. Igual a gente já fez o print antes, só que agora é quando o botão for clicado, né? E o nosso main, igual eu falei, depois que você roda, chama o go.run, ele morre, né? Então, para você não deixar o seu main morrer, você tem que chamar um select no final, por exemplo, para o seu main não acabar. Por quê? Porque o callback ele pode ser chamado a qualquer momento, né? Você vai rodar isso rapidinho, registrar o callback e depois acabou. Então, é questão de milissegundos. Para você esse código ser acessível no seu JavaScript, você não pode deixar o main morrer, porque senão o callback morre junto. Agora, vou mostrar um exemplo, né, falar um pouquinho de TinyGo, tá? Que vai ser a próxima palestra, vai falar melhor, tá, galera? Aqui eu só vou dar um gostinho. O TinyGo, basicamente, é uma versão do Go que é para microcontroladores, tá? E microprocessadores. Ou seja, para lugares menores. Por quê? Porque, inclusive, ele gera builds menores, porque ele capa a biblioteca padrão do Go, ele tira algumas coisas, então os builds dele são bem menores quando você pensa no Arduino, por exemplo, ele é bem útil.
E o TinyGo ele tem algumas coisas que o Go não tem para o WebAssembly. Por exemplo, imports e exports. A gente viu que para a gente enfiar uma função no JavaScript, a gente tem que chamar pelo DOM, né? Chamar o JS ponto, né? O syscall lá. O TinyGo ele já implementa uma coisa diferente. A estrutura é igual, tá? No nosso código aqui que a gente vai utilizar. Só que aqui a gente tem aquele import object. Eu estou embutindo dentro desse import object, nesse caminho .env, duas funções, console log, que eu estou criando essas funções, tá? Console log e a função add, que eu quero chamar lá no meu arquivo Go. A console log vai fazer um console e a add vai somar dois elementos, tá? Dois inteiros, no caso. E aí, no meu código WebAssembly, eu vou instanciar, passando o import object normal, e depois eu também vou criar uma função que eu vou chamar dentro do meu... na verdade, eu vou chamar essa função no meu JavaScript e ela está definida dentro do arquivo Go, que é aquela ideia do export, que é o update DOM content. A ideia é que eu vou atualizar esse body aqui, né? Eu tenho esse paragraph, eu vou atualizar o texto dele. Tá texto, eu quero mudar para outra coisa. No caso do TinyGo, você tem essa anotação, export e o nome que você quiser. Isso daí faz essa liga, tá? Ele exporta, ele significa que ele vai exportar essa função para ser utilizada, chamada lá no JavaScript. Eu estou definindo ela aqui, mas lá no navegador que eu vou chamar ela. O Go não tem isso, só o TinyGo tem. Existe uma proposta também do Go ter alguma anotação parecida, mas ainda não tem. E aí, basicamente, eu vou pegar o documento, vou chamar uma função de getElementById para pegar aquele elemento paragraph e depois vou setar o texto como gophercon 2024. Beleza? Esse export, no caso, ele funciona tanto para export quanto import. Aqui, apesar do nome ser export, é um pouco confuso, mas ele serve para você também definir as importações. Por quê? A importação é aquilo que está definido lá no JavaScript. O código mesmo do console log e do add, eu defini lá no JavaScript, no meu HTML, só que eu vou chamar ele dentro do meu código Go. Então, eu só coloco a assinatura. Quando é import, eu coloco a anotação e eu só defino a assinatura. Quando é export, eu defino a função mesmo, né? E aqui eu posso chamar ele dentro da minha função main. Só que, quando eu chamo o console log, a gente vê uma parada um pouquinho estranha acontecendo ali. O que rolou aqui? Tá? Eu coloquei uma string, só que voltou um número no console. Isso acontece porque o WebAssembly ele só trabalha com tipos primitivos numéricos. Então, ele só tem int 32, int 64, float 32, float 64 e vetores disso daí também. No caso, quando você chama um println dentro do WebAssembly, você não está comunicando informações do seu navegador, né, do index com o WebAssembly, ou quando você chama o console log só no arquivo index, você também não está comunicando coisa para dentro do WebAssembly. Quando você tem esse envio de dados entre os WebAssembly e o navegador e vice-versa, você precisa fazer um encode e o decode dessa informação para o formato que você precisa. Então, no caso aqui, a gente utilizaria o correto, né? Seria a gente fazer o encode dessa string em bytes, depois salvar isso numa memória, essa memória ler do lado do navegador, pegar e fazer o decode dessa informação como string. Eu não vou mostrar aqui porque ia demorar, mas depois eu vou deixar um conteúdo no final, uma sugestão, que ele explica direitinho como que funciona isso daqui. O cara faz em Rush, mas é bem similar. Tá? E o nosso print vai funcionar igual. Esse println aqui, não é fmt.println, igual a gente vê normalmente, porque no TinyGo existe essa funçãozinha println, para você não ter que importar o seu fmt, e aí o seu módulo fica ainda menor. Né? E ali ele coloca certinho no coma inteiro, tá vendo? Ele aparece o 3 corretamente. O problema é com strings, que vai transitar entre o WebAssembly e o JavaScript. E tem um select ali no final também, normal, para manter a nossa função funcionando. No caso aqui, o nosso Makefile, ele é bem similar, só que você tem que usar o asmexec, que é do TinyGo. Você não pode usar o do Go. Tá? Por quê? O TinyGo tem algumas especificidades que vão ser necessárias de lógica, né, de fluxo, de como ele funciona, que é diferente do Go. E para você fazer o build, né, do seu arquivo WebAssembly, é um pouquinho diferente, que você não define as flags, mas você coloca esse target. Para quem vai ver na próxima palestra também, você coloca o target, sei lá, o microcontrolador que você quer, a arquitetura que você quer. Aqui, na verdade, a gente vai usar o ASM, tá, para funcionar com o WebAssembly. Aqui é uma diferença do tamanho dos arquivos em cada uma das plataformas. Então, no caso, quando a gente builda um WebAssembly em Go, ele é relativamente grande. Esse aqui é um comparativo entre códigos similares que fazem print, tá? Fazendo só aquele printzinho básico.
Então, no caso do Go, a gente tem um arquivo de 2.087 KB, no caso do TinyGo, 83 KB, e no caso do Watch, que é literalmente só aquela funçãozinha de módulo e você fazendo as suas contas ou fazendo print, 40 bytes. Então, é uma diferença muito grande. O Go, por isso que, às vezes, o TinyGo é mais usado para WebAssembly do que o Go. Porque você tem que pensar o quê? O seu usuário, na hora que ele for usar o seu site, ele vai ter que baixar aquele binário. Se você tem um binário de 200 MB, sei lá, 300 MB, aquilo lá, dependendo da internet do cara, pode ser que fica bem lento. Então, você tem que pensar em sempre tentar otimizar esse espaço também, né? Seu build. Esse é um dos motivos até de muito uso do Rush, entre outras linguagens. O WebAssembly, o ASI, na verdade, né? No caso do Go, você tem o ASI Preview 1. Ele tem uma limitação que ele não tem HTTP Service. Hoje em dia, você não consegue subir um servidor em Go no WebAssembly. Isso é uma limitação do Preview 1, mas existe até uma lib que expande isso daí, dá para você utilizar, mas com o Preview 2 já vai ser possível, quando eles fizerem a atualização. Quando você usa o ASI, é um pouquinho diferente, porque você não vai comunicar o seu navegador no JavaScript com o WebAssembly. O que você vai fazer, talvez, é comunicar módulos WebAssembly. Para você fazer essa comunicação entre módulos, você usa uma anotação, tipo aquela exports, só que essa daí é Go WASM import. Então, aqui um exemplo, onde você está no módulo e você quer importar aquela função para ser utilizada dentro desse seu segundo módulo. Você coloca a anotação Go WASM import, aí o nome do módulo e o nome da função que você quer importar. Então, às vezes, você tem um módulo em Go, que você buildou em Go, né, e virou WebAssembly, um outro que é em Rush, e você buildou em WebAssembly. Você pode comunicar eles via esse WASM import, se você quiser, quando você for chamado do seu arquivo Go para buildar ele. E aí você coloca a sua assinatura, porque ele é um import, né? Aqui é um exemplo bem simples, né, usando o WASI, onde você tem essa pastinha de WASM com o main Go, você tem um makefile e ali embaixo é o buildado. Então, você não precisa de index. Aqui eu não estou subindo o servidor, porque eu só vou rodar realmente o código. Tá? Aqui eu fiz um exemplo bem simples, onde a gente escreve um arquivo. Então, é algo que é possível via o WASI. A gente cria um arquivo que vai ter esses bytes aí em cima, né, essa string. E para a gente buildar para o WASI, a diferença só é que a gente muda o GoOS. Ao invés de a gente colocar o JS, né, que a gente usava antes, coloca o WASI P1. Na época que for lançar o WASI P2, né, o Preview 2, para o Go, aí só trocar essa flag para o WASI Preview 2, né, o WASI P2. E o runtime ali, por exemplo, eu instalei na minha máquina e eu chamei o wasmtime, wasi.wasm. Tem como você rodar também o seu arquivo sem ter que buildar ele. Você pode chamar um GoRun, você pode chamar um GoTest. A diferença só é que você tem que determinar qual a arquitetura, com GoOS, GoArt, mesma coisa do build, só que você roda para o GoRun, etc., para você não ter que ficar buildando toda hora. Tá? Essas aqui são algumas empresas que utilizam o WebAssembly hoje em dia. Tá? Então, Netflix, Spotify, CapCut, né, de edição de texto, TensorFlow, tem esse site aqui até de jogo de xadrez, né, a interface toda feita com WebAssembly também, os cálculos, OpenCV, a Unity, que eu comentei com vocês também. E aqui eu queria deixar uma dica até de um material do Rafael Amorim, não sei quem conhece ele, mas ele escreveu um conteúdo muito foda, muito bom esse livro, que é em português, e ele é um livro que ele consegue destrinchar muito bem o que é o WebAssembly. Ele faz exemplos com Rust, mas são coisas bem simples. Eu não sei Rust, por exemplo, eu li o livro dele de cabo a rabo e entendi tudo que estava escrito. Então, assim, é um livro muito bom, baratinho, é da Casa do Código. Eu perguntei para ele se eu podia fazer o merchan, então ele deixou. E, galera, esse daqui é o meu contato. Quem quiser entrar em contato comigo, minhas redes sociais estão nesse QR Code aqui também. Fica mais fácil o Linktree, beleza? Muito obrigado. É isso aí.